Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina e fazer aquele vídeo rápido que eu respondendo aos inscritos. Então aproveita essa oportunidade aí, inscreva-se no nosso canal, deixe sua pergunta que eu venho responder para você, hein? Fiz um vídeo há um tempo atrás que é baixa pressão de óleo no motor RA111. Um inscrito do canal falou o seguinte: com o medidor do filtro, qual a pressão mínima? Quero saber, pois o meu está com problema na parte de baixo. Quero saber se o meu está com problema na parte de baixo ou na parte de cima. Galera, cada motor ele vai ter uma medida um pouco diferente, tá? Isso a gente precisa de um catálogo para poder saber a informação correta, cada carro é de um jeito diferente. Mas normalmente funciona da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem dinâmica, bem didática, para ficar fácil o entendimento, tá? Se não ficar fácil, só deixar a pergunta de novo aí que eu explico para vocês. Você tem um carro. Ele está dando baixa pressão de óleo. A luz do óleo está piscando. O fabricante do carro ele vai calcular da seguinte forma. Olha, para esse carro não acender a luz de óleo, para ele ficar com a pressão da linha de óleo bacana, ele tem que trabalhar no mínimo com 470 milibar. E onde que eu vou conferir se está chegando 470 milibar nesse carro? Lá no interruptor de pressão de óleo. Bacana? Então, no interruptor de pressão de óleo, você vai colocar o manômetro também e vai ver qual que é o valor do interruptor de pressão de óleo. A pressão tem que ficar um pouco acima do interruptor, um pouquinho acima do valor do interruptor. E lá na bomba de combustível, na bomba de óleo, quanto que tem que estar saindo? Quanto que tem que chegar no filtro de óleo? Normalmente funciona dessa forma. Tem o cárter, o cárter tem um pescador, do pescador vai jogar lá no filtro de óleo, do filtro de óleo vai jogar em algumas tubulações, em algumas canalizações que vão espalhar para o motor e vai chegar até lá no comando de válvulas lá em cima. Porém, se o comando de válvulas estiver com defeito, se ele estiver com muita folga, ele vai ter muita vazão. Ele vai sair muito óleo por ele. E como ele vai ter muita vazão, ele vai ter pouca pressão. Conseguiram me compreender? Como ele vai sair, vai escoar muito fácil o óleo, ele vai ter pouca pressão, porque a pressão justamente significa uma restrição de passagem de algum componente, ou seja, líquido ou ar, alguma coisa assim. Beleza? Então, o que eles fazem? Tem uma linha que vai lá para o comando de válvulas e uma interseção que vai para o interruptor de pressão. Então, no interruptor de pressão, que costuma ser a última linha que a gente vai medir, ele tem que ter uma pressão de no mínimo 470 milibar. Então você calcula ali mais ou menos 500 milibar, aproximadamente. Estou fazendo uma suposição, viu, galera? Cada carro é uma medida diferente, você tem que ver o do seu carro. Vamos supor que seja 500, então chegou 470 milibar, está medindo? De pressão tem que chegar a 500 para ele funcionar redondo, para não acender a luz no painel. Aí bacana. Vai chegar a 500 milibar ali, lá no filtro de óleo tem que chegar os mesmos 500 milibar. Mesma coisa. Se no interruptor de pressão chegar baixa pressão, eu vou explicar para vocês aqui, vamos desenhar isso aqui, galera, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos levantar isso aqui, hein? Estava fazendo um vídeo aqui um tempo atrás, mas acabou que o canetão foi para o espaço. Como é que ficou aí? Dá para enxergar? Beleza, vamos ver se vai dar para escrever aqui. Aqui, ó. Aqui está o filtro de óleo. Bacana? O filtro de óleo está aqui. Ele vai ter como se fosse uma canalização aqui que vai lá para o pescador. Aqui no pescador ele vai estar mergulhado no óleo até mais ou menos por aqui, ó, lá no cárter. Isso aí todo mundo sabe. Aqui vai estar o filtro de óleo e do filtro de óleo ele vai jogar aqui uma tubulação lá para o alto do motor e vai chegar até no comando de válvulas. Até no comando de válvulas. Porém, antes de chegar no comando de válvulas, ele vai ter uma interseção aqui que vai medir o interruptor de pressão. Interruptor de pressão. Justamente pelo seguinte. Aí você vai colocar, aqui vai um ferramental e aqui vai outro ferramental. Pelo seguinte, chegou pressão aqui embaixo e não chegou pressão aqui em cima, então você sabe que daqui até aqui tem problema. Daqui para frente tem problema. Beleza? Você não sabe se é aqui no interruptor, você não sabe se é aqui, mas você sabe que saiu do filtro uma boa pressão, porque você mediu no filtro e a pressão no filtro ela tá bacana.
Esse aqui é interessante, que a gente tem que ficar atento aí. Beleza? A pressão no filtro ficou bacana? Aqui tem que chegar a mesma pressão. Se não chegou, o problema está aqui em cima. Por quê? Porque o óleo saiu daqui com pressão. A gente já mediu, aqui está com pressão. Vamos supor que aqui está 1 bar. 1 bar. 1 bar de pressão. Aí você deixou aqui, está com 1 bar, só que aqui você chegou aqui e está com 0,3 bar. Não está bacana. Está chegando a pressão, mas está muito pouquinho. Por quê? Ele joga 1 bar aqui, joga muita pressão, só que chega aqui e ele escoa com muita facilidade. Então não gera pressão. É a mesma coisa você pegar, por exemplo, você pega uma garrafa PET qualquer, põe o dedão na tampa dela, aperta, você vai ver que vai gerar pressão. Se você soltar ali, o ar vai sair e a pressão vai acabar. É a mesma coisa. A pressão aqui só que é uma pressão de óleo. Então, se gerou pressão na parte de baixo e não gerou pressão na parte de cima, o problema costuma estar na parte de cima, normalmente. Se não gerou pressão na parte de baixo, por exemplo, se aqui você mediu e já está com 0,3 bar, acabou, não vai gerar pressão lá em cima. Lá em cima vai estar pior ainda, porque aqui já não tem pressão. Então aí você já tem a certeza absoluta que seu carro está com problema no virabrequim. Porque aqui, uma das partes aqui também, galera, é a lubrificação do virabrequim aqui embaixo, tá? Que ela também gera pressão, tá joia? Lembrando que o filtro de óleo, ele não gera pressão, tá? Você vai medir a pressão no filtro de óleo. O que vai gerar pressão também, mais uma vez, aqui ó, aqui tem um pescador, eu até desenhei errado, né? Do pescador aqui vai ter a bomba de óleo que vai mandar para o filtro. Então a bomba de óleo vai mandar para o filtro e vai mandar para o virabrequim. A bomba de óleo, ela vai puxar o óleo, mas não vai gerar tanta pressão, ela vai gerar uma vazão. Só que essa vazão que ela vai jogar lá para os componentes do carro, por conta das restrições, e esse óleo vai ter que circular por um único sentido, ele vai começar a gerar pressão, porque está sendo apertado esse óleo. Então essa pressão aí, ela começa a aumentar. E quanto mais você acelera o carro, mais pressão ela vai aumentando. Beleza? Eu escrevi aqui no início, mas a bomba de óleo, tem que colocar a bomba de óleo aqui também, porque senão às vezes a pessoa que não está trabalhando, não seja mecânica, ela não vai entender, né? Então se deu baixa pressão na parte do filtro de óleo, você já vai ter que mexer no virabrequim e ver folgas no virabrequim. Deu baixa pressão no interruptor de pressão, você vai ter que medir lá no comando de válvulas e medir folga nos comandos de válvula. Mas é certo, se aqui deu ruim, aqui vai dar ruim. Se aqui ficou bacana, possivelmente o problema é só na parte de cima. E isso acontece muito com os motores EA111. Mediu a parte de baixo, está bacana. Mediu a parte de cima, está ruim, vai ter que trocar o cabeçote. Bacana? Fica essa dica aí. Tem vídeo no canal mostrando isso aí, o passo a passo, o antes e o depois. Fica muito fácil de identificar. Um grande abraço e até mais, hein?